fronteira e também da Amazônia. Um dos problemas que acontece em faixa de fronteira, já tem essa questão específica da restrição das políticas estaduais ou municipais, né? Já que é uma responsabilidade da União. E a gente vê mesmo o descolamento, o distanciamento da União das questões, quando pelas audiências públicas ficou constatado que 97% dos recursos para a faixa de fronteira vem exatamente de emendas ao orçamento, não é? Isso já é um sinal, não é, senador, de que a União não está sensível à questão, né? Por exemplo, o projeto Calha Norte só existe por causa de emendas parlamentares, que são tão mal faladas, mas, na verdade, somos nós, os parlamentares da Amazônia, que colocamos emendas no projeto Calha Norte. Assim como os municípios da faixa de fronteira que têm algum investimento, fruto de emendas de parlamentares, seja da região norte ou da região centro-oeste ou da região sul. É preciso realmente que o governo federal olhe com novos olhos essa questão. Senador, já foram realizados, então, 3 painéis. Um referente à fronteira e segurança, um a desenvolvimento econômico e social, um terceiro, agora, nesse mês de setembro, encerrado, que foi o trator de infraestrutura e transporte. Teremos ainda questão fundiária, questão indígena. O que o senhor já levantou de relevante para contar para o nosso telespectador? Desses 3 painéis, o que o senhor acha que é mais impactante para o nosso cidadão saber? Olha, por exemplo, o que nós constatamos claramente é que as pessoas que estão morando nesses municípios, nessa linha de fronteira ou nessa faixa de fronteira, elas não têm atendimento adequado de saúde, de educação, de transporte, de incentivo à produção. E aí nós entramos com uma situação mais dramática, que é a questão fundiária, quer dizer, que tipo de terra podemos titular nessa região, quem pode ser proprietário de terra, que tipo de investimento podemos fazer nas terras. E aí não podemos deixar de levar em conta que a grande maioria das nossas reservas indígenas estão na faixa de fronteira. No meu estado, por exemplo, quase todas elas estão na faixa de fronteira. Mas no Amazonas também, no Acre, e vai até quase o Rio Grande do Sul. Então desculpe interromper o senhor, mas a presença dessas reservas indígenas em faixa de fronteira, de alguma forma, dificulta o cuidado com essa região? Ou, por outra, facilita a saída de riquezas e a entrada de problemas para o país? Com certeza, porque na medida em que na área indígena você não pode ter nenhuma atividade que não seja feita pelos índios ou em apoio aos índios, você tem, portanto, uma área despovoada em termos de presença física do Estado, até mesmo, embora tenha já havido a decisão do Supremo de que as Forças Armadas e as polícias não precisam de permissão de ninguém para entrar nessas áreas, mas o que nós constatamos na prática é que há ausência, tanto das Forças Armadas, quanto da Polícia Federal, quanto da Polícia Rodoviária Federal, das polícias estaduais. Isso é muito ruim. É ruim para o Brasil, é ruim para os indígenas, que terminam se tornando também vítimas até do processo de contrabando, de tráfico de drogas, porque eles ficam também sem nenhum tipo de assistência à própria sobrevivência deles. E também o último painel vai cuidar das relações internacionais, porque se nós cuidarmos da nossa faixa de fronteira só do lado do Brasil e deixarmos do lado de lá, à vontade, fica muito difícil você ter a coisa bem cuidada. Então tem que haver uma cooperação entre o Brasil e todos os países que fazem fronteira conosco, que eles são muitos, vai desde lá da Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, chegando até lá o Uruguai. Então é preciso que haja uma ação da diplomacia brasileira com esses países para que todas as ações que possam ser desenvolvidas do nosso lado tenham uma cooperação do outro lado e vice-versa. Então, por exemplo, que adianta combater o tráfico de drogas se for só do lado do Brasil impedido a entrada, se não tivermos um trabalho, por exemplo, num país como, vamos dizer, a Bolívia ou a Colômbia, que produzem, se não houver uma integração. E recentemente houve uma operação desse tipo em que as Forças Armadas Brasileiras cooperaram com o país vizinho combatendo esse ilícito. É muito fundamental esses 5 pontos, no meu entender, realmente amarram todos os temas necessários para que nós tenhamos, de fato, alguma coisa para valer em termos de resolver a questão. Beleza, e como nós ainda temos mais 2 painéis e ainda a elaboração de um relatório final, nós vamos convidando o senhor aqui para o nosso programa Argumento para ir tendo notícias da evolução do trabalho da subcomissão.
Eu agradeço, porque realmente esse é um tema que interessa não só a população que vive lá, mas a toda a população brasileira. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, a agência Rádio Senado e as rádios conveniadas. Se você quiser entrar em contato conosco, por favor, nos ligue no 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Se você quiser ver esse ou outro dos nossos programas, por favor, acesse www.senado.gov.br/TV.